Olá, doutor! Chegamos à quarta e última aula do nosso curso e vamos tratar do documento mais importante da sua consulta, o prontuário do paciente. Entramos na faculdade e passamos anos chamando os registros dos pacientes de prontuário médico ou boletim de atendimento médico de emergência. Com isso, o nosso subconsciente percebeu erroneamente que esses preciosos registros da vida de outras pessoas nos pertencem. Por essa razão, muitos médicos ainda acreditam que podem fazer suas próprias regras de registro. Partindo dessa falsa premissa, profissionais de todas as gerações ainda distorcem e não valorizam corretamente o papel dessa importante ferramenta de trabalho. Conhecer um pouco da história da evolução do prontuário através do tempo e como foi longo o amadurecimento ampliará seus horizontes. A partir dessa aula e conhecendo toda a normatização que envolve o documento, você irá vivenciar os fatos de forma muito diferente. Além disso, vai aprender definitivamente que não basta evoluir apenas na prática do exercício profissional, mas também deverá deixar tudo registrado de forma correta. A ausência do registro fará com que apenas você seja o senhor dos fatos, que se apagarão rapidamente da sua memória, restando nada. Assim, entre outras responsabilidades, vou provar a você, doutor, que uma das suas atividades é semelhante à atividade de um escritor, um biógrafo dos fatos relevantes que participou como médico na vida de um paciente. Você vai perceber o peso de ficar atrelado a essas responsabilidades indefinidamente. Então, o que vamos fazer nessa aula é transformar você em um escritor de best-sellers. Os primeiros registros foram feitos em papiro e datam de cerca de 3.000 anos, escrito por um médico chamado Imhotep. Esse mesmo, do Antigo Egito. Ele estudou os resultados de 48 procedimentos cirúrgicos. Muitos séculos se passaram até que por volta de 460 a.C., Hipócrates, o pai da medicina, registrou dados sobre os seus pacientes. Mas o registro mais antigo hospitalar encontra-se no Hospital São Bartolomeu, em Londres, e data de 1137. E a história precisaria dar um salto de 760 anos e chegar até 1897 nos Estados Unidos. Nesse ano, o Hospital Geral de Massachusetts organizou o primeiro serviço de arquivo médico e estatísticas com guarda de prontuários. Mas foi William Mayo, da Clínica Mayo, quem iniciou o uso do prontuário único para cada paciente, em 1910. O primeiro sistema de padronização de resultados foi escrito com a finalidade de encorajar o médico a manter o prontuário individualizado dos seus pacientes. No Brasil, a ideia chegou em 1944, no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e foi adotado pelo INPS, contribuindo para consolidar a tecnologia do registro. À medida que o atendimento médico evoluiu, as interações com os pacientes ficaram cada vez mais complexas, sofisticadas e volumosas. Quando nos tornamos médicos, somos normatizados pelas decisões magnas do Conselho Federal de Medicina, que vem aprofundando a discussão e disciplinando as matérias através de diversas resoluções. Hoje em dia, essas resoluções definem as regras de elaboração de um prontuário. Os sites do CFM e dos CRMs são as fontes de consulta e pesquisa para que o médico conheça tudo referente ao exercício da nossa profissão, onde você pode estudar detalhadamente o conteúdo de todas essas resoluções que vamos conversar. Nesse ponto, vamos nos ater ao conteúdo das seguintes resoluções. Todas são relacionadas ao prontuário do paciente. A resolução do CFM 1638 de 2002 define o prontuário como um documento único
constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos e acontecimentos, além de situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestado. É de caráter legal, sigiloso e científico e possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional. Com isso, garante a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. A responsabilidade do prontuário é do médico assistente e alcança toda a hierarquia da instituição, ou seja, as responsabilidades sobem verticalmente até a direção técnica da instituição e também os demais profissionais que compartilham do atendimento. Há uma normatização de tudo que se precisa obrigatoriamente estar registrado, que iremos estudar mais à frente. O assunto é de tal importância que a criação das comissões de revisão de prontuário é obrigatória nas instituições de saúde onde se presta assistência médica. Além disso, as comissões devem ser coordenadas por um médico e deverão manter estrita relação com a Comissão de Ética Médica. Os resultados dessas avaliações devem ser discutidos em conjunto entre essas duas comissões. Entre os itens que deverão constar obrigatoriamente no prontuário confeccionado, tanto e-mail eletrônico quanto impresso, estão: identificação do paciente. Deve conter o nome completo, a data de nascimento, o sexo, o nome da mãe, a naturalidade. O endereço deve estar completo. Devem também constar anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, as hipóteses diagnósticas, os diagnósticos definitivos e tratamentos efetuados. A evolução diária do paciente tem que conter data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido e a identificação dos profissionais que realizaram, também constando a sua assinatura. Nos prontuários de papel, é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente e a identificação dos profissionais prestadores desses mesmos atendimentos. São também obrigatórias as assinaturas e respectivo número do CRM. Nos casos emergenciais, deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos realizados que tenham possibilitado o diagnóstico ou a remoção para outra unidade. Assegurar a responsabilidade do preenchimento, aguardo e o manuseio dos prontuários cabe ao médico assistente, à chefia da equipe, à chefia da clínica e à direção técnica da unidade. Existe uma regra de ouro para o prontuário e é a seguinte: só vale o que está escrito. Ou você registrou ou não terá outra chance de fazê-lo do ponto de vista cronológico. A sua economia e preguiça agora podem representar grandes somas de dinheiro pagas a um advogado para tentar te defender de algo que, se estivesse registrado, seria uma prova extremamente valiosa em caso de conflitos judiciais, permitindo a reconstituição dos fatos e demonstrando com clareza o motivo das suas decisões. Essa é uma lição que você deverá aprender para o resto da sua vida profissional. Um processo ético médico ou judicial leva anos se desenrolando e se torna uma angústia para os profissionais envolvidos. Desde a mais simples até a mais complexa, a lógica da tomada de decisão sempre segue essa linha: história, exame físico, hipótese diagnóstica para formar um raciocínio diagnóstico. Essa lógica é exclusiva do médico e intransferível nessa fase do atendimento. Porém, para a confirmação do diagnóstico, no caso da necessidade de exames complementares, você dependerá da estrutura do local em que trabalha. Além disso, deverá definir a urgência do método diagnóstico que é preciso ou o tratamento. Você também deve deixar registrado no prontuário o que pediu, que horas o fez e quais foram os resultados.
E se algum dos métodos complementares não estiverem disponíveis, você deve anotar quais foram as providências que tomou para tentar resolver o problema. Dentro de uma temporalidade, isso define a sua interação com o paciente e demonstra os seus esforços para a solução do problema médico. Se algo for muito importante para o paciente, acione toda a cadeia hierárquica e anote tudo. Desde quem você acionou, a que horas acionou, quais as soluções implementadas. Isso faz com que a cadeia hierárquica se movimente para cima e as pessoas, na realidade, vão dividir com você ônus e bônus dos resultados do ponto de vista legal. Igualmente importante é o atendimento parcial na emergência e os perigos das trocas de turno, ou ainda a troca de atendimento entre médicos no sistema SMART. Caso você atenda parcialmente o paciente e saia do atendimento, especialmente na emergência, coloque com muita clareza: passo o plantão para o doutor e escreva o nome do médico, CRM, a data e a hora que você fez isso. Porque imagine você tentando resgatar essa informação anos depois. Complicado, né? Se algo acontecer com o paciente após esse período, você vai responder apenas pela sua parcela na participação dos eventos. Se não fizer isso, e o colega que vier depois de você também não escrever nada no prontuário, o único registro será o seu. E também toda a responsabilidade pelo atendimento. Você terá que arcar com todas as consequências sozinho. Não seja ingênuo de achar que se seu turno de plantão acabou, a sua responsabilidade acabou junto. A sua responsabilidade termina à medida em que você informa que está saindo do caso e quem é que dará continuidade após você. Mas o que você realizou no período de atendimento é sua responsabilidade. Isso é conhecido como garantir a continuidade segura do atendimento do paciente. Erradamente, também os médicos acreditam que o paciente é da instituição. O paciente coloca a instituição e o médico como réus por orientação dos seus advogados. Uma vez registrado, para que serve o prontuário? Bom, é um importante instrumento de consulta, avaliação, ensino, pesquisa, estatísticas, que são médico-hospitalares, e sindicâncias. Proporciona mecanismos investigativos, tanto clínicos quanto legais. Serve de base para processos éticos e, acima de tudo, serve de comunicação entre a equipe multiprofissional que está atuando em conjunto em um determinado momento do tempo. Dois fatos você tem que saber. Primeiro, essa norma estabelece a guarda pelo prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro. O objetivo é a preservação do prontuário em suporte de papel e a guarda permanente para os prontuários médicos arquivados em meios eletrônicos, como ópticos, magnéticos ou microfilmados. Descreve também as normas técnicas para o uso dos sistemas informatizados. Logo, doutor, fazer a evolução e prescrição no computador não significa que o prontuário do paciente é eletrônico e tem o seu valor legal garantido. Vale a pena ler com calma sobre essa resolução no site do CFM. Paciente é uma palavra que, ao meu ver, está envolta em romantismo e simplicidade. Mas atualmente seria bastante interessante você pensar no seu paciente como um cliente e, antes de tudo, como uma pessoa. Embora assistido por você, essa pessoa continua sendo protegida pela Constituição, Código Civil, Código Penal, Defesa do Consumidor e todo o conjunto de legislações do país. Isso não muda na cabeça dele, mas tem que mudar na sua. Portanto, esse é um relacionamento de risco. Nunca minta para ajudar o paciente. Nada justifica isso. E eu vou mais além. Ao te julgar, ele e a família irão pensar assim: se ele mentiu por mim, pode muito bem estar mentindo para mim. A regra é simples.
Não importa o que o paciente necessite, ele tem que conseguir isso dentro da lei, nunca com a distorção dos fatos e dos resultados. A Resolução 1997 do CFM, de 2012, alerta que é vedado ao médico informar as seguradoras sobre as circunstâncias da morte dos pacientes sob seus cuidados, além daquelas que estão contidas na declaração de óbito. Tudo começa com a data e hora do atendimento. Depois vem a descrição da história, exame físico, solicitação de exames, medicações. Ao receber os resultados de exames ou após as medicações, escreva todas as intervenções que foram necessárias e os resultados obtidos. Se você finalizou o atendimento, certifique-se de que colocou data, hora e assinatura, não só no prontuário, como também em todos os pedidos de exame. Não perca a oportunidade de finalizar esse prontuário, porque prontuário finalizado é problema encerrado. Não tenha preguiça. Se precisar escrever mais do que o espaço permite, anexe uma folha e descreva tudo o que precisa. Se for deixar para outro médico continuar, coloque o nome completo, CRM e hora que você fez isso, especialmente se você está deixando as dependências do hospital. Uma regra magna do atendimento de emergência: se você fez o atendimento corretamente e registrou tudo conforme deveria, irá para casa e dormirá em paz. Em caso de problemas, o seu prontuário estará lá para te auxiliar em tudo. Se você acha que é um grande médico e não tem tempo para ficar anotando, posso te indicar o endereço de um bom escritório de advocacia, porque certamente, em algum momento, você irá se arrepender muito desse tipo de arrogância. Médico de bom padrão pensa e escreve sem medo de ser julgado. Ele conhece as suas responsabilidades e deveres. E quando estamos atuando em conjunto com outros médicos e temos acesso aos prontuários bem redigidos e com fatos importantes para os pacientes, todos saímos lucrando. E assim, chegamos ao final do nosso curso de Emergências e seus Segredos, parte 1. Continue navegando no site.